Olha, são duas questões. O fator previdenciário, na verdade, diminui o benefício para a pessoa que aposenta mais cedo, que eu acho que é um mecanismo razoável. O que nós poderíamos fazer como alternativa é discutir uma reforma da Previdência, ver o que nós devemos melhorar. O senhor defende o fim do fator previdenciário? Não, não defendo. Algumas não, pessoas estou do falando partido... o contrário. Estou falando o contrário. Se for para discutir isso, então vamos fazer uma discussão sobre a Previdência e ver se nós precisamos reformar as condições de Previdência no Brasil. Não defendo. Temos um cidadão aqui do Brasil preocupado com a situação dos pequenos bancos. Vamos ouvir a pergunta. Gostaria de saber do ministro se essa tendência que na Europa da estatização do sistema financeiro vai repercutir aqui no Brasil. Será que os bancos pequenos vão sobreviver a esse processo? Vão ficar só os grandes? Como é que isso vai ficar no final das contas? Bem, nós não temos nenhum banco que tenha apresentado problemas. Olha, não estou conseguindo honrar meus compromissos. O que está acontecendo é o seguinte: como os bancos estão desconfiados, então o banco que tem dinheiro não empresta nem para o outro banco. Então, às vezes, tem banco que está sem dinheiro para emprestar novos empréstimos, mas não tem nada que... Mas é assim que as crises bancárias começam, né? Quando um banco desconfia do outro, não empresta o dinheiro quando ele precisa. Nós temos que tratar de resolver isso. O que o nosso telespectador está perguntando é se essa crise aqui vai bater igual do que o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se vai haver se vai haver uma reorganização do sistema financeiro de forma que os pequenos bancos sejam incorporados aos grandes. Né? Você acha que isso pode acontecer aqui? Veja agora? bem, o fato de um banco grande comprar um banco pequeno é uma coisa absolutamente normal. Tem acontecido, inclusive. Nós não temos problema nenhum com isso. Agora, prever que isso vai acontecer por causa da crise, eu posso ter 100% de garantia que não vai acontecer. Pequenos bancos vendendo suas carteiras porque não tem condições de manter os créditos. Não tem alguma coisa aí acontecendo por baixo da superfície que está preocupando o governo e deixando, vamos dizer assim, o Banco Central muito ativo em mudanças de regras, em liberação de novos recursos? O que está acontecendo realmente? Olha, todas essas questões preocupam o governo. A nossa função é nos preocuparmos com essas questões mesmo. Então, veja bem, o Banco Central está acompanhando diariamente, o Ministério da Fazenda está acompanhando diretamente, o presidente Lula, a equipe está acompanhando. O que nós, entretanto, podemos dizer é o seguinte, que não tem nada que não seja da normalidade do sistema. É verdade que os pequenos bancos estão oferecendo e vendendo carteira para os bancos grandes, mas isso acontecia no ano passado, aconteceu durante os últimos 5 anos. É muito comum isso, inclusive. Né? E outra, vamos ser sinceros, o banco só compra se for vantagem para ele. Ele vai comprar para ganhar alguma coisa. Né? O que significa isso? Significa que o pequeno vai ter que dividir o lucro com o grande. Não tem nada de anormal nesse tipo de operação. As empresas que fizeram apostas equivocadas aí na área do câmbio, é muito provável que várias delas tenham que amargar prejuízos. Quem está sofrendo muito com o câmbio é o setor turístico. Nós demos uma pergunta de São Paulo com relação a essa questão. O que existe em mente para que haja uma melhoria do turismo, da entrada do turismo e da saída do turismo, uma vez que o dólar se encontra em alta? O dólar aumentou. Eu tenho até uma amiga que foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá, o dólar aumentou de 1,80 para 2 e não sei quanto. Provavelmente ela amargou aí uma despesa muito maior do que estava previsto. Veja bem, nós temos que fazer medidas para incentivar o turismo, medidas de política para ajudar. Agora, é evidente que se o dólar aumenta, vai diminuir o número de pessoas que saem daqui. E nós estávamos com uma conta grande de um déficit grande, porque como o dólar estava baixo, muita gente indo para fora e gastando, e isso significava para o país um déficit, né, em termos macroeconômicos. Ora, vai diminuir, provavelmente vai vir muito turista aqui para o Brasil, que tem dólares e que vem de fora para cá. Agora, por outro lado também, eu acho que nós temos que ver o seguinte, isso é momentâneo. Todo mundo que está analisando isso com frieza, avalia que nós vamos ter o dólar estabilizando novamente, talvez na casa
1,80, 1,90. O Brasil ainda é uma ilha de prosperidade? Não, nós somos um país próspero. Nós não somos uma ilha, nós somos um continente próspero, diria. O que é fundamental para o governo nesse momento? Combater a crise ou combater uma expectativa de aceleração de inflação no ano que vem? Olha, a inflação tem que ser vigiada o tempo todo. Isso aí nós não podemos de forma alguma descuidar. Seja com crise, seja sem crise, nós temos que bater duro na inflação. Com relação à crise, o que nós avaliamos é o seguinte: nós não criamos essa crise, nós não somos responsáveis. Mas ela está aí. Agora, se vier para cá, aí está na nossa área, aí nós temos que resolver. Mas ela já veio, ministro. Calma, gente, calma. É que todo mundo está falando que a economia vai diminuir, que vai acontecer. Isso não aconteceu ainda. O que o governo tem como missão é minimizar, diminuir os efeitos da crise. Olha, se vai ter crise aqui, se não vai ter jeito de nós impedirmos a crise, e de fato não vai ter, então vamos diminuir os efeitos. Como é que essa questão do petróleo está sendo vista agora, depois da crise? Porque o petróleo parecia ser a solução mágica para todos os nossos problemas de desenvolvimento com a descoberta do pré-sal. E agora? Esse petróleo que foi descoberto, nós temos que tratar com muito carinho. Esse petróleo, o chamado pré-sal, porque está abaixo da camada de sal, é a maior descoberta que foi feita nos últimos 30, 40 anos. E, evidentemente, isso vai mudar as condições do Brasil em termos energéticos. Nós vamos ser um país completamente diferente a partir da exploração. Agora, nós temos que fazer um plano que significa arrumar dinheiro, estabelecer as condições para que a Petrobras e as outras empresas trabalhem e também ver o que nós vamos fazer com o produto da venda desse petróleo. Mas essa crise internacional, ela não pode ela não vai obrigar o governo a postergar um pouco mais esses investimentos na área do pré-sal? Pode acontecer isso, mas também nós não podemos fazer uma aposta de muito longo prazo. Eu acho que a tendência é passar um período mais estabilizado, porque o mercado está ocupado com outras coisas. Acho que tem muito de especulação também na alta do petróleo, esse negócio de ir a 130 dólares, 120 dólares. 40 chegou. Tinha muita especulação. Dizem que as crises, elas também são um momento de oportunidades. No momento, para o governo brasileiro, o que é mais importante agora é ter audácia nessa situação de crise ou a cautela e caldo de galinha? Acho que nós temos que combinar as coisas, né? Ter uma audácia que possa parecer aventureira num momento como esse, com certeza não é uma coisa razoável. E também ser prudente demais e deixar passar um bom momento como esse que nós estamos vivendo, acho que tem que trabalhar para fazer as coisas acontecerem, mas com a preocupação de não levar um contragolpe, né? Nós não podemos perder esse bom momento, deixar a economia parar de crescer, essas coisas. Então tem que combinar um pouco da ousadia, da audácia com a cautela que, como caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Ministro, nós vamos ficar por aqui. O 3-1 agradece a sua presença, agradece também a presença do Valdo Cruz, da Folha de São Paulo, da Beatriz Abreu, da Agência Estado, e gostaríamos que o senhor agora utilizasse esse restinho de tempo para se despedir também dos telespectadores. Muito obrigado. Apenas cumprimentar o Valdo, a Beatriz, você, Azedo, e os telespectadores. Gostei muito do formato desse programa. Acho que vocês ficam apertando a gente assim um pouco além da conta, mas foi bom, gostei. Na próxima semana nós estaremos de volta com o 3-1, o seu programa de debates da TV Brasil.